Dá para tratar a ansiedade sem remédios? Remédio para ansiedade funciona? Remédio para ansiedade faz mal? Nesse vídeo eu vou te esclarecer todas essas dúvidas de forma bem simples e bem rápida. Então fica até o final, porque o que eu vou te contar aqui são alguns dos maiores segredos sobre a ansiedade que eu tenho certeza que ninguém nunca te contou antes. Muito prazer, sou Amanda Riviera, terapeuta especialista em ansiedade há mais de 7 anos, além de já ter tido a minha experiência própria em passar por ela também. Então, se você quer aprender como você pode se libertar definitivamente da ansiedade, não deixe de se inscrever agora aqui no canal para que você possa receber nos próximos vídeos de forma gratuita. Então, vamos lá. Antes de eu te dizer se remédio para ansiedade funciona, se faz mal, se existe mesmo um tratamento para ansiedade sem remédio, eu preciso te explicar uma coisa. O que é a ansiedade? Parece muito simples, porém, se você não entender isso, você não vai conseguir entender o que eu vou te explicar sobre medicação, então presta muita atenção aqui. Se eu te perguntar agora, o que é ansiedade? Por que uma pessoa tem ansiedade? E de onde que ela vem? Ela vem das nossas emoções, ela vem dos nossos pensamentos e por que ela aparece? Essas perguntas, por mais que elas pareçam simples, provavelmente te deixaram agora sem resposta, te deixaram confuso. Então vem cá que eu quero te explicar uma coisa, porque você não tem como tratar ou como curar o que você não conhece. Para isso, eu vou usar essa planta aqui como um exemplo. Imagina agora que essa planta é a sua ansiedade, ok? Essa planta, a grosso modo, nós podemos dividir ela em duas partes. A parte que está por cima da terra, que são as folhas, beleza até aqui? E embaixo da terra tem as raízes, que no caso vocês não conseguem enxergar, que estão no inconsciente de vocês. Agora, quando vocês fazem uma técnica mais básica para ansiedade, ou quando vocês tomam um remédio, o que vai acontecer? Presta atenção. É como se eu viesse aqui e eu só aparasse as pontas dessa folha aqui. Então essa planta me incomoda, ela está crescendo. Eu não quero mais que ela cresça. Então eu vou aqui e eu fico aparando as folhas. Pergunta, por um tempo essa planta vai deixar de me incomodar? Um pouco, né? Porque ela tá sem uma pontinha aqui da folha. Pergunta 2, se eu ficar só cortando as pontas das folhas dessa planta, ela vai deixar de existir? Não. Esse aqui é o cuidado que vocês têm que ter com o remédio para ansiedade. Ele trabalha somente nos sintomas que a ansiedade traz, ou seja, ela está em você, no seu sistema emocional, no seu sistema mental, de forma inconsciente, ok? E por isso ela traz sintomas para você, que para cada pessoa é diferente, mas os mais comuns são palpitação, falta de ar, muita dor de cabeça, muito cansaço, muito estresse, medos difíceis de controlar, muita agitação, muita aceleração, quando a sua mente não para, então você não dorme direito, você não consegue se concentrar direito em alguma coisa, você tem muita vontade de comer doce e coisas que engordam, tudo em decorrência da ansiedade. E muitos outros sintomas aqui. Depois tem um outro vídeo meu no canal que eu falo quais são os sintomas da ansiedade. Então se você tá na dúvida se é ansioso ou não, não deixe de procurar esse vídeo, ele tá num dos destaques dos primeiros vídeos aqui do canal, porque ele vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Mas voltando aqui pro meu exemplo. Com técnicas mais básicas e com o remédio, eu não consigo tirar essa planta pela raiz. Então a ansiedade vem, eu tomo um remédio e ela diminui por um tempo, né? Só que depois, essa raiz que tá aqui gerando a ansiedade, a raiz que mantém a planta viva, continua em você, porque o remédio não tem profundidade para acessar essas raízes. Ele é uma química e vai ter uma reação no seu corpo e vai diminuir um pouco os sintomas quando vem. Então, por exemplo, vamos supor que você tome remédio para ansiedade porque você está com muito medo de sair de casa. Mas encaixe aí no seu exemplo, tá bom? Então, chega a hora de você sair, você começa a ficar ansiosa, começa a ficar ansioso. Você toma um remédio, corta uma pontinha dessa folha. A ansiedade diminui por um tempo. Talvez você até consegue sair, beleza. Chega o dia seguinte, você tem que sair de novo. O que vai acontecer? Você vai ficar ansiosa, você toma um remédio, você sai. Terceira pergunta que eu quero te fazer. Se toda vez que você precisa enfrentar alguma coisa, um medo, uma preocupação, uma situação estressante, você precisa tomar um remédio,
quando que você vai parar de tomar? Nunca. Esse é o caso quando você trata a ansiedade só com remédio, que você pode ficar dependente dele pela vida inteira. Porque ele é a única coisa que você tem, a única coisa que você sabe para diminuir um pouco da sensação da ansiedade. Então é claro que você vai querer tomá-lo. Mas estudos científicos já comprovaram. Quando você toma medicação por muito tempo, principalmente essas pessoas que tomam por uma vida inteira, os riscos para o seu corpo e para a sua saúde são muito, muito grandes. É só você ler a bula de um remédio para ansiedade. Você já fez isso. Tem mais de 100 contraindicações. Nas bulas, os remédios mais comuns que mais são os receitados. Ou seja, o que eu quero te dizer aqui? Remédio para ansiedade não cura a raiz da ansiedade. Ela continua aqui. Ok, Amanda, você deve estar pensando agora. Então você é contra o uso de medicação? Não. Eu sei que por vezes, quando é muito difícil nós lidarmos com os sintomas, é a primeira coisa que é receitada para vocês. Mas tomem cuidado, porque se for a única coisa que vocês têm, isso vai gerar uma dependência muito provavelmente e riscos bem grandes para a saúde de vocês no futuro. Remédio para ansiedade, o que é? É uma solução temporária para te ajudar a lidar com os sintomas enquanto você faz a cura das raízes. Ou seja, só remédio para ansiedade funciona? Para cura total de ansiedade, não. Digo isso com certeza para vocês. Remédio para ansiedade funciona para diminuir um pouco a ansiedade enquanto eu trato as raízes de outra forma? Sim, funciona. Pensa comigo agora. Se remédio para ansiedade realmente funcionasse, se fosse uma cura definitiva dessas raízes, dessas causas que estão mantendo a ansiedade aqui, não existiriam pessoas, e provavelmente você conhece no mínimo uma ou duas, que tomam remédio para ansiedade há 1 ano, há 5 anos, há 15 anos, há 40 anos e continuam ansiosas. Quando você trabalha as raízes da ansiedade, você deixa de ser ansioso. Você entendeu o porquê que ela está aqui, qual que era o gatilho que acionava ela. E no momento que esse gatilho vier, você vai saber o que fazer. Isso é a cura definitiva e total. Ou seja, quando você faz uma sessão, por exemplo, de terapia especializada, que é a única terapia no mundo 100% voltada para as curas das raízes da ansiedade, que é a terapia que eu trabalho hoje, o que acontece? Você vai entender o que está gerando essa ansiedade em você, qual que é a raiz que está embaixo da terra e que sozinho você não consegue ver. Mas quando você tem um profissional especializado do teu lado, que tem uma profundidade de estudo, ele vai te mostrar, olha, sua raiz é essa, essa e essa aqui. Existem 3 raízes mais comuns, eu ensino isso para os meus clientes. E além disso, ele vai te passar um passo a passo de como você retira essas raízes daí, com técnicas simples que você consiga encaixar no teu dia a dia. Então, o que acontece com isso? Quando você tem ao teu lado uma terapia que vai te ensinar como você se liberta da ansiedade, quando os sintomas vêm, você vai saber o que fazer na hora para você se acalmar. Mas em meio a isso, você está trabalhando por que essa ansiedade existe. Então chega um momento que essa ansiedade deixa de vir, você deixa de pensar de forma ansiosa, você deixa de sentir de forma ansiosa. Porque você encontrou algo que é tão profundo quanto a sua ansiedade, você se conheceu, você aprendeu a te respeitar, a te valorizar, a te amar da forma certa. E isso é uma das maiores curas que existem para a ansiedade. Porque a ansiedade nos desconecta de nós mesmos. Ela baixa a nossa autoestima, ela faz com que a gente se sinta incapaz, muito menos do que é. Se compare com as outras pessoas e se sinta sempre pior, que a gente sinta medos o tempo todo que muitas vezes não existem. E eu sei bem, porque eu já sofri por mais de 3 anos com ansiedade. Tem um outro vídeo aqui do canal que eu conto a minha história, que eu cheguei lá no fundo do poço, cheguei a desenvolver pânico. Então não deixa de assistir isso também para conhecer um pouco mais a minha história e se inspirar. Então, quando você trata a ansiedade de fato com uma terapia especializada, muitos clientes meus já vieram para cá tomando medicação. Mas o que acontece? Na terapia, você aprende a como fazer por você o que você precisa, sem depender de nada e nem de ninguém para se sentir bem, nem mesmo do remédio. Então, geralmente, as pessoas já vêm até mim tomando o remédio, mas conforme a gente vai trabalhando, entendendo, agindo no que precisa agir,
chega um ponto que a medicação se torna totalmente desnecessária. Porque você é tudo o que você precisa. Você desenvolveu essa força. Foi o que eu fiz lá atrás. O meu processo de cura da ansiedade foi sem medicação. Tenho milhares de clientes em todo o Brasil que se curaram sem medicação. E outros milhares que já vieram tomando medicação, assim como eu estava explicando para vocês, mas com esse trabalho interno forte, foram deixando de tomar, diminuindo a dose, junto com o médico que receitou, importante isso, tem essa responsabilidade, até que de fato eles não precisaram mais. Então, se você toma remédio para ansiedade agora, é muito importante você saber que ele é uma substância química. Como toda substância química, ele pode trazer sim danos para o seu corpo e para a sua saúde, principalmente se você tomá-los a longo prazo. Leia a bula e você vai ver bem todos os possíveis danos que estão ali. Então, remédio para ansiedade pode ser perigoso à saúde? Sim, mas não pare de tomar de uma hora para outra, porque ele pode dar o efeito rebote, ou seja, piorar o que você está sentindo. Porque imagina, o seu corpo já está praticamente dependente de algo. Você tira aquilo de uma hora para outra, de todas as formas ele vai querer aquela substância de novo. Então você vai ficar mais ansiosa, mais nervosa, com mais medo, e tudo isso vai piorar. Mas do contrário, quando ao invés de só tirar esse remédio, você tem algo ali que te ensina por você o que fazer, aumentar a tua força, aumentar o teu bem-estar, aumentar a tua autoestima, você vai diminuindo esse remédio junto com o médico que te receitou, o psiquiatra que te receitou, de forma natural. É o que eu chamo de desmame natural dos medicamentos, sem riscos para a tua saúde, sem colaterais, mas é impossível você deixar de fazer isso sem ter de fato algo que esteja trabalhando essas raízes aqui da tua ansiedade. E a melhor forma de tratá-la, qual é? A terapia especializada. Porque ela entende exatamente que raízes são essas e dá um passo a passo para você. Porque cada ansiedade é diferente uma da outra. Não existe o mesmo caminho igual para todos nós. Você tem sintomas diferentes, raízes diferentes, porquês diferentes. Então, quando você faz essa terapia, você consegue de fato entender a tua ansiedade e curar a tua ansiedade. Passo a passo individual e personalizado. Então, antes de eu te falar a última coisa importante, não deixe, assim que esse vídeo terminar, de clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e conhecer mais sobre essa terapia única no mundo e como ela vai te ajudar a definitivamente te libertar da ansiedade. Tem um vídeo aqui nesse link te explicando passo a passo de como ela é, como ela funciona, valores e tudo o que você precisa saber. Então não deixa de vir aqui e assistir. Então, respondendo a última pergunta desse vídeo, Amanda, dá para tratar a ansiedade sem remédios? Sim, pessoal, com toda certeza sim. Essa é a minha história, é a história de outras milhares de pessoas que eu já atendi em todo o Brasil. Então, sim. Se eu fosse colocar numa linha de prioridade para tratar a ansiedade, a terapia viria em primeiro lugar. Que muitas vezes só com ela você nem precisa da medicação. Medicação não é necessária para todas as pessoas. É necessária em casos específicos, mas por vezes, quando vocês buscam profissionais que não têm tanto conhecimento ou não têm experiência própria em ter passado pela ansiedade, a primeira coisa que eles indicam é a medicação. Quando, na verdade, a primeira coisa indicada deveria ser, na minha opinião, é claro, você se autoconhecer, entender as raízes da sua ansiedade e tentar fazer com você, com a ajuda desse profissional, o teu processo de cura. Talvez tá um pouco difícil, então vamos usar a medicação, mas enquanto nós trabalhamos as raízes, porque não faz sentido para mim, pessoal. Eu vim aqui indicar para vocês tomarem medicação se eu sei que ela não cura a ansiedade definitivamente. Se eu sei que por vezes isso vai gerar uma dependência por toda a vida. Então o que eu acredito é que sim, a ansiedade pode ser tratada sem medicações, inclusive deve em muitos casos. E se você já estiver tomando essa medicação, é mais um motivo para você procurar a terapia, fazer esse desmame natural da medicação, antes que você se torne muito dependente dela e ela te traga colaterais por vezes irreversíveis. Então, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Vem cá agora nos comentários e me conta, como é a ansiedade para você? Quanto tempo você tem ela? Me conta um pouco da sua história com ansiedade. Eu vou adorar ler o comentário de cada um de vocês e responder cada um com um olhar humano e com respeito.
assim como eu faço em todo o meu trabalho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou desse vídeo, porque isso também é muito importante para mim, para o meu trabalho, e para todo esse tempo que por vezes a gente demanda aqui gravando vídeo, editando, quando a gente assiste é uma coisa, mas quando nós somos quem faz o vídeo, nós sabemos quanto tempo isso demora. Então se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, porque isso ajuda o meu trabalho. Não deixe de me contar aqui nos comentários a sua história e até o próximo vídeo.